Boa tarde, bom dia e boa noite a todos que estão conosco. Meu nome é Brad Barton, sou o presidente da Convatec América e gostaria de agradecer e dar as boas-vindas a todos ao nosso webcast e aos nossos debates hoje. O tópico e o título: Por que arriscar, minimizando os impactos clínicos e econômicos de infecções em feridas? Como muitos sabem, esta é a terceira de uma série de webcasts que estamos realizando sobre o crescente predomínio de infecções em feridas ao redor do mundo e concentrar no impacto clínico e econômico que isto tem sobre nós e sobre vocês em termos da operação dos nossos sistemas de serviço de saúde. Também estou feliz por compartilhar com vocês hoje que temos mais de 3.000 participantes de mais de 20 países participando no webcast de hoje. E falaremos sobre os desafios associados com a prevenção e a gestão de infecções em feridas. Além disso, também vamos compartilhar com vocês alguns dados novos e dados muito convincentes, ilustrando a eficácia de algumas das tecnologias avançadas disponíveis atualmente para combater as infecções e ajudar vocês novamente a ultrapassar os obstáculos dos impactos clínicos e econômicos em suas instituições. Assim, gostaria de apresentar nosso moderador de hoje, o Dr. Harry Kovelman. Harry é o diretor de assuntos médicos para as Américas na Convatec. E, sem mais delongas, gostaria de passar para o Harry e vamos começar. Ok, Harry, muito obrigado. Obrigado, Brad, e sejam todos bem-vindos. Temos o prazer de ter hoje aqui um grupo distinto de palestrantes e gostaria de receber um a um. Desses especialistas, saberemos sobre as importantes mudanças na política de serviços de saúde que afetam todos nós e que fazem com que minimizar a predominância da infecção em feridas seja mais importante do que nunca. Serão apresentadas evidências para apoiar o importante papel que os curativos antimicrobianos têm na infecção em feridas e como a tecnologia de um curativo pode afetar as questões clínicas e econômicas de saúde. Por fim, ouviremos testemunhos daqueles que estão nas linhas de frente diariamente, em alguns dos principais centros ortopédicos e de queimados do mundo, e saberemos sobre a experiência clínica e o que fazem para atender os desafios de infecção em feridas e para oferecer o melhor cuidado para os seus pacientes. Depois das apresentações de hoje, abriremos as linhas para receber perguntas da audiência. Agora vou apresentar o primeiro palestrante. Nossa primeira palestrante é Julie Scott Allen. Julie é diretora de Relações com o Governo da Drinkability and Reef, onde atua no grupo de assuntos governamentais e regulamentares da empresa. Julie trabalha com fornecedores de serviços de saúde, sistemas hospitalares, empresas de dispositivos médicos e grupos de defesa de pacientes, para ajudá-los a compreender os regulamentos e as legislações das políticas de saúde que afetam o setor de serviço de saúde. Julie está aqui hoje para falar sobre questões de política de saúde que afetam todos os especialistas clínicos que cuidam de feridas. Esta é a Julie. Olá a todos, sejam todos bem-vindos, os que estão na sala e os que estão nos assistindo ao redor do mundo. Estamos aqui hoje porque, independente de nossos interesses profissionais, compartilhamos um objetivo comum. Quer você seja um cirurgião, enfermeira, gerente de controle de infecção, cientista ou um profissional de política que não seja um especialista clínico como eu, compartilhamos o objetivo de querer trabalhar de uma maneira dinâmica para abordar infecções evitáveis relacionadas à assistência à saúde. O meu interesse nessas infecções vem de uma perspectiva diferente das suas, considerando a minha profissão. Eu não sou epidemiologista ou uma profissional de serviço de saúde. Estou sediada nos Estados Unidos, especificamente em Washington, D.C., e trabalho para ajudar os estrategistas políticos a compreender o impacto que as decisões deles têm no serviço de saúde e nos programas envolvidos no serviço de saúde. Meus esforços envolvem examinar os fatores econômicos que afetam o serviço de saúde e fazer recomendações que possam ajudar os provedores do setor e os pacientes a abordar os desafios, como as infecções relacionadas à assistência à saúde. Quero, no debate de hoje, oferecer uma visão geral sobre por que é tão importante trabalharmos juntos entre nossos interesses profissionais para nos concentrarmos nas infecções relacionadas à assistência de saúde e implementar soluções para atender essas infecções.
Tenho experiência com políticas sobre infecções associadas aos cuidados médicos relacionadas aos Estados Unidos, bem como outros esforços sendo realizados nos Estados Unidos. Mas espero oferecer alguns insights àqueles que estão aqui hoje de todo o mundo, de perto e de longe. Como sabemos, o custo dos cuidados médicos está aumentando e seu papel em atender o controle da infecção está crescendo e ficando cada vez mais essencial a cada dia que passa. É importante que você compreenda como você pode afetar a mudança e quais soluções existem para ajudar você a alcançar o sucesso. A meta dos palestrantes que estão aqui hoje comigo é ajudar vocês a compreender as opções que estão disponíveis. Portanto, a pergunta que alguns têm, porque existem diversas definições diferentes espalhando por aí, o que são infecções relacionadas à assistência à saúde? Nos Estados Unidos, temos diversas agências governamentais que são um pouco responsáveis por supervisionar e atender essas infecções. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos é responsável pelas atividades de vigilância e por fornecer recursos e orientação para abordar essas infecções. Essa agência define infecções relacionadas à assistência à saúde, como uma infecção que os pacientes encontram enquanto estão recebendo tratamento médico para outras condições de saúde. Para um leigo, preciso dizer que esta definição é um pouco preocupante. Ninguém quer pensar que pode sair de um ambiente de assistência à saúde mais doente do que quando entrou. Mas a verdade é que, como uma comunidade global de assistência à saúde, sabemos muito pouco sobre a qualidade dos cuidados médicos e sobre a segurança do paciente. As infecções evitáveis ocorrem mesmo nas melhores instituições de saúde dos Estados Unidos e de todo o mundo. Naturalmente, com conscientização e de maneira ponderada, procedimentos e políticas estão sendo implementados em hospitais e em todos os locais para reduzir a possibilidade da ocorrência dessas infecções ou de outros erros relacionados à assistência prestada. Mas se formos pressionados para responder sobre se a assistência ao paciente está mais segura do que está há 5 ou 10 anos, quantos de nós poderão responder que sim, honestamente? Certamente existe uma dicotomia entre o sucesso da ciência biomédica e a falha muito frequente da segurança e da assistência ao paciente. Pense sobre o progresso no tratamento do HIV e da AIDS. Pense sobre o sequenciamento do genoma humano. Podemos fazer isso, mas podemos desenvolver com eficácia intervenções que salvem os pacientes de infecções evitáveis relacionadas à assistência à saúde? Com nossos avanços médicos, não deveríamos igualmente conseguir atender com eficácia o risco dessas infecções? Essa questão está sendo pressionada agressivamente nos Estados Unidos e o governo dos Estados Unidos está estabelecendo normas e diretrizes e, sim, inclusive punições estão sendo definidas contra provedores de serviços de saúde que não consigam atender tais níveis. Nas próximas apresentações, ouviremos mais sobre como podemos lidar com essas infecções. As infecções relacionadas à assistência à saúde, obviamente, não estão limitadas aos Estados Unidos. Esse problema é global. Mas, em alguns países, é muito complicado compreender o índice correto dessas infecções, devido à falta de recursos para programas detalhados de fiscalização. Por toda a Europa, Pacífico, leste do Mediterrâneo e sudoeste asiático, a predominância das infecções relacionadas à assistência à saúde tem uma média de aproximadamente 8,7% em relação a outros tipos de infecções. Observando essas taxas fora dos Estados Unidos, as mais frequentes são as feridas cirúrgicas, infecções das vias urinárias e infecções do trato respiratório inferior. E a literatura mostra que as taxas mais altas de infecções relacionadas à assistência à saúde ocorrem em unidade de tratamento intensivo e nas alas de cirurgia e ortopedia de urgência. Sem surpresas, observamos que as taxas dessa infecção são mais altas entre os pacientes mais vulneráveis, quer seja por idade ou aquele com diversas condições crônicas. Observando em alguns países específicos, as estatísticas disponíveis são bem alarmantes. Nos Estados Unidos, existe uma estimativa de 2 milhões de infecções relacionadas à assistência à saúde por ano somente nos hospitais, e desse número, aproximadamente 90 mil resultam na morte de um paciente. Os números nos Estados Unidos são igualmente assustadores. O custo médico direto anual com pacientes nos hospitais, somente com essas infecções, chega a 45 bilhões de dólares. Também observamos taxas crescentes dessas infecções no Canadá. 1 em 9 pacientes internados no Canadá contrai uma infecção relacionada à assistência à saúde. E esses tipos de infecções são a 4ª causa de morte no Canadá. O custo médico direto anual nos hospitais canadenses, somente com essas infecções, está estimado em aproximadamente $1 bilhão.
Os relatórios mostram que a predominância dessas infecções nos países em desenvolvimento é consideravelmente mais alta do que o que é relatado nos Estados Unidos e na Europa. Pelo menos 3 vezes maior em unidade de tratamento intensivo em outros países em comparação com os Estados Unidos. Mais de 1 em 20 pacientes de cirurgia desenvolvem infecções no local da cirurgia, as infecções cirúrgicas. Um motivo indicado para as altas taxas dessas infecções é a propensão da profissão cirúrgica e da base de paciente no uso de antibióticos. Relatórios mostram que as altas taxas no uso de antibióticos estão resultando em cepas de infecção relacionadas à assistência à saúde, que são muito mais resistentes aos medicamentos do que as observadas em outras partes do mundo. Portanto, vamos falar um pouco sobre o custo real dessas infecções. Estas infecções em hospitais impõem consideráveis consequências econômicas no sistema de serviços de saúde, afetando os contribuintes governamentais, seguradoras comerciais e os próprios pacientes. Estes custos são fora do comum quando você começa a dividir e a observar tudo o que contribui para o custo de um único episódio de infecção. A maioria das pessoas sabe quais são os custos diretos necessários para os pacientes com relação às infecções relacionadas à assistência à saúde, que podem ser imensos, considerando a severidade da infecção. Mas são os custos indiretos e intangíveis que não são mencionados o suficiente: a invalidez, a dor, o sofrimento suportado pelo paciente e seus familiares. O que não é discutido nas deliberações pelos funcionários públicos e outros contribuintes é o impacto humano destas infecções. Os próximos palestrantes de hoje vão nos ajudar a compreender o que pode ser feito para abordar de maneira dinâmica o impacto humano e, em última análise, melhorar o cuidado do paciente em termos de resultados clínicos. Destas internações hospitalares prolongadas, à invalidez de longo prazo, até inclusive casos de morte, não podemos colocar um preço no impacto humano destas infecções da maneira como fazemos com os custos diretos, ou seria muito maior. Essas infecções resultaram do mesmo modo em uma grave preocupação de saúde pública com relação à resistência aos antibióticos. As infecções relacionadas à assistência à saúde estão fazendo com que os administradores hospitalares tenham que enfrentar diariamente o controle de áreas orçamentais, como reinternações hospitalares não programadas, e precisamos de soluções agora. Com todas as dificuldades econômicas e outras que o sistema de saúde dos Estados Unidos está enfrentando, e também os sistemas de saúde ao redor do mundo, podemos perguntar: por que esta questão está em foco agora? A resposta a isto realmente é multifacetada. As nações estão preocupadas com uma mudança na demografia. O envelhecimento da população, especialmente nos Estados Unidos, significa uma população muito mais vulnerável, pois as pessoas idosas têm situações muito mais complexas e, como resultado, estão em maior risco de infecção. As taxas de doenças crônicas estão mais altas do que nunca, porque as pessoas têm diversas condições que resultam em internações mais frequentes. Estas infecções são reconhecidas como a principal questão de segurança do paciente, porque criam sofrimento adicional e chegam a um preço muito alto para os pacientes e suas famílias. A segurança do paciente e uma melhor qualidade de cuidados é o objetivo principal aqui nos Estados Unidos, à medida que o governo e o setor privado examinam novos modelos de prestação de cuidados de saúde desenhados para melhorar os resultados de assistência à saúde e reduzir as despesas totais de saúde. Como disse antes, as perdas financeiras devido às infecções relacionadas à assistência à saúde são enormes. A Organização Mundial de Saúde declarou que somente os custos diretos totalizam aproximadamente 7 bilhões de euros na União Europeia e aproximadamente 6,5 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Ter estes custos como meta é uma prioridade por todo o mundo, abordando particularmente os custos de infecção associados a procedimentos complexos e em grande escala, como cirurgia do quadril e joelho. Cuidados relacionados a traumas e lesões de pacientes, onde o risco de infecção é muito maior, eventos adversos evitáveis que incluem estas infecções, e reinternações hospitalares de pacientes devido a infecções relacionadas à assistência de saúde. Até recentemente, muito da análise sobre essas infecções esteve centrado no ambiente de internação no momento quando um evento realmente ocorreu. Entretanto, com um foco crescente na necessidade de reduzir as taxas de reinternação, a ligação entre as infecções relacionadas à assistência à saúde e as altas taxas de reinternações está levando a um maior escrutínio. No contexto das discussões em torno da reforma da assistência à saúde por todo o mundo, há temas semelhantes sendo articulados e programas sendo administrados. Estes são melhor segurança do paciente, um exame mais detalhado da qualidade e como o cuidado está sendo fornecido, e um foco revisado e renovado sobre como fornecer o cuidado centrado no paciente, que é o cuidado necessário para o bem-estar do paciente a curto e longo prazo.
E, obviamente, como fazer isso e, ao mesmo tempo, reduzir os custos dos serviços de saúde? O argumento aqui é que prevenir economiza dinheiro e a melhor prestação de cuidados de saúde reduzirá as despesas, no final das contas. Nos Estados Unidos, estas prioridades estão sendo definidas no contexto de uma meta tripla que está sendo apresentada pelo governo. Esta meta tripla é composta por 3 metas abrangentes e entrelaçadas: melhor assistência à saúde para as pessoas, melhor prestação de cuidados de saúde e custos reduzidos per capita da assistência à saúde. Foram instituídas políticas nos Estados Unidos, particularmente durante os últimos 6 anos, que procuraram impor pressões nos hospitais para reduzir as taxas de infecção relacionadas à assistência à saúde e a condições associadas. Em 2007, o governo dos Estados Unidos anunciou que reduziria os pagamentos da Medicare aos hospitais devido a infecções específicas ou infecções caracterizadas como condições que um paciente contraísse enquanto estivesse no hospital e que poderiam razoavelmente ser prevenidas. Como resultado, os hospitais devem relatar um indicador Present on Admission, existente no momento da internação, em todos os diagnósticos em um pedido de reembolso de gastos médicos. Agora, os Estados Unidos foram além, impondo uma punição contra os hospitais devido a algumas condições contraídas enquanto o paciente estiver no hospital. O foco do governo tem sido as condições em grande escala, alto custo ou ambos, que resultariam em um pagamento mais alto devido ao diagnóstico secundário, e aqueles que poderiam ter sido razoavelmente prevenidas por meio de diretrizes baseadas em evidências. Em um ano de eleição, os norte-americanos estão ouvindo e vendo um fluxo constante de notícias e comerciais sobre as novas leis de reforma do serviço da saúde, especificamente sobre novos benefícios e oportunidades de cobertura. Mas a nova lei dos Estados Unidos também inclui uma série de outros programas e políticas cujo propósito é mudar o sistema de prestação de cuidados de saúde dos Estados Unidos e como ele funciona, particularmente com relação a questões como infecções relacionadas à assistência à saúde e reinternações hospitalares. A nova lei estabelece especificamente punições para os hospitais com as taxas mais altas de infecções relacionadas à assistência à saúde. A partir de 2015, o quartil de hospitais com as taxas mais altas dessas infecções ou daquelas caracterizadas como condições serão penalizados em 1% do pagamento federal de serviço da saúde do programa Medicare. E esta é uma punição introduzida gradualmente, centrada em condições específicas pré-definidas. O governo dos Estados Unidos estima que esta punição resulte em uma multa média para um hospital de aproximadamente $209 mil. Os hospitais estão em uma corrida entre si para garantir que não fiquem entre os primeiros 25% em relação aos níveis mais altos de predominância de infecção. A nova lei também exige que as estatísticas de infecção sejam disponibilizadas publicamente na internet, aumentando as exigências de relato sobre a infecção. A intenção deste sistema de relato é para que o público, pacientes e empregadores se envolva mais diretamente em um esforço para reduzir estas infecções, incentivando-os a fazer perguntas e procurar a prestação de cuidados de saúde de alta qualidade. Nos Estados Unidos, o foco nessas infecções somente crescerá, não reduzirá. O conceito por trás da meta tripla que mencionei antes está incorporado em cada proposta de reforma da prestação de cuidados de saúde que está sendo apresentada, desde o agrupamento de pagamentos hospitalares em um episódio de prestação de cuidados de saúde até a criação de lares médicos centrados nos pacientes. Controlar as infecções relacionadas à assistência à saúde é essencial para o sucesso destes modelos de reforma da prestação de cuidados de saúde. E estes modelos, bem como as políticas de reinternação sendo implantadas, também exigirão que os hospitais atendam normas de qualidade ou enfrentem punições. Portanto, punições de infecções relacionadas à assistência à saúde não são a única ameaça que os hospitais enfrentam. O governo dos Estados Unidos pode escolher ampliar as punições de infecções relacionadas à assistência à saúde em instalações adicionais, incluindo agências de saúde domiciliar, centros cirúrgicos ambulatoriais e instalações de enfermagem qualificadas. Os Estados Unidos estão ampliando o número relatável de infecções relacionadas à assistência à saúde em que pagamentos adicionais não serão permitidos. Isto inclui MRSA, tipo de bactéria resistente à meticilina, e C. difficile, contraída em hospital, complicações cirúrgicas, inclusive infecções em feridas e antroplastia total do joelho e quadril, bem como tipos adicionais de infecções cirúrgicas. Enquanto o programa de reinternação hospitalar que está sendo implantado agora visa somente algumas condições, a partir de 2015, os Estados Unidos observarão amplamente todas as reinternações hospitalares não planejadas e, especificamente, acrescentarão condições e procedimentos que acreditam representar um alto custo e altos volumes de internações.
Isto inclui a artroplasia total opcional do joelho e do quadril. Os Estados Unidos também estão ajustando um instrumento de pesquisa que é usado atualmente e que está nos Estados Unidos para coletar dados sobre pacientes com relação à experiência deles no hospital. Estão sendo acrescentadas perguntas de pesquisa ao instrumento que visarão a experiência de um paciente com relação à gestão da dor, instruções de alta e outros fatores que podem ser associados diretamente às preocupações com reinternações. As punições que estão sendo estabelecidas e ampliadas pressionarão muito os sistemas hospitalares daqui para frente. Os hospitais precisarão descobrir como compor suas perdas financeiras e implementar agressivamente soluções econômicas para evitar essas punições. Enquanto os Estados Unidos estão agressivos na imposição de punições consideráveis contra os hospitais, bem como requisitos obrigatórios de relatório para escrutínio público, outros países parecem estar mais voltados para a construção de sistemas de vigilância e para a definição de normas para a prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde. As limitações orçamentárias parecem ser o principal motivo para a diferença de abordagem. A maioria dos países, na verdade, não tem sistemas de vigilância para infecções relacionadas à assistência de saúde, e esses países muitas vezes enfrentam dificuldades para saber como padronizar esses dados, para alcançar um nível de exatidão. Esses desafios são muito maiores com países de baixa e média renda. Ainda assim, sabemos que alguns tipos de infecções relacionadas à assistência à saúde, como infecções cirúrgicas, são os tipos principais de infecção nesses países com recursos limitados. Como exemplo de atividade de vigilância, descobri que, no Canadá, um programa de vigilância foi estabelecido em 1994 para observar certos tipos de infecções relacionadas à assistência à saúde existentes nas instalações de assistência à saúde canadense e respectiva frequência. Na Colômbia, a vigilância em programas de controle de epidemiologia tem trabalhado para avisar infecções relacionadas à assistência à saúde. No lado da prevenção, o Chile estabeleceu requisitos obrigatórios para os hospitais públicos formarem comitês para definir normas de prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde. Países como a Colômbia têm se concentrado em definir diretrizes de prevenção para trabalhadores de assistência à saúde. E ainda outros países, como Brasil, Venezuela e México, reconheceram que as infecções relacionadas à assistência à saúde são uma preocupação que precisa de apoio financeiro para ser enfrentada. Semelhante aos Estados Unidos, outros países precisam urgentemente de intervenções financeiramente econômicas para tratar de taxa de infecções relacionadas à assistência à saúde, relacionadas especificamente a algumas condições, como feridas crônicas e infecções cirúrgicas. Portanto, a questão é que nenhum país pode se dar o luxo de ignorar o problema que as infecções relacionadas à assistência à saúde apresentam, em termos do impacto humano e das consequências econômicas. Nos Estados Unidos, refrear as infecções relacionadas à assistência à saúde é uma prioridade para atender às metas nacionais de melhorar a saúde individual, melhorar a prestação de cuidados de saúde e parar o crescimento com os gastos em cuidados médicos. Não importa a sua função na prestação de cuidados de saúde, trabalhar para a resolução do risco dessa infecção é essencial. Como vocês poderão ouvir do nosso distinto painel, existem soluções recomendadas para lidar com esses desafios com sucesso. Muito obrigado. Tenho o privilégio de apresentar o nosso próximo palestrante, Phil Bowler. Phil é diretor de pesquisa e desenvolvimento de prevenção de infecções da Convatec. Phil é reconhecido internacionalmente por seu conhecimento e trabalho no campo de microbiologia de feridas, infecção e controle de infecção. Phil. Muito obrigado, Harry. Boa tarde a todos. Julie apresentou algumas estatísticas muito alarmantes e consequências devastadoras associadas com infecções relacionadas à assistência à saúde mundialmente. O que eu gostaria de fazer na minha apresentação é concentrar na causa dessas infecções, as bactérias resistentes a antibióticos, também conhecidas como organismo resistente a múltiplos medicamentos, ou superbugs, como vimos hoje, que estão ameaçando cada vez mais nos hospitais e ameaçam as vidas de pacientes vulneráveis em hospitais ao redor do mundo. O que eu também gostaria de falar hoje é a associação dos organismos resistentes a múltiplos medicamentos com as feridas, colonização das feridas com esses organismos e a infecção. E depois falar sobre o papel que os curativos podem ter na minimização da oportunidade de infecção nessas feridas. E também para ajudar a minimizar a disseminação dos organismos resistentes aos medicamentos a partir das feridas. E assim exercer um papel no controle da infecção.
Portanto, o que é um organismo resistente a múltiplos medicamentos, MDRO? O CDC define um MDRO como sendo resistente a uma ou mais classes de um agente antimicrobiano. Mas estes organismos não são somente resistentes a antibióticos, eles são problemáticos, porque podem ser mais virulentos. Eles têm a capacidade de disseminar no ambiente. Eles são tolerantes às condições ambientais. Exemplos desses organismos: MRSA, Staphylococcus aureus, resistente à meticilina, e, mais recentemente, a MRSA contraída na comunidade. Este organismo tem a capacidade de se disseminar no ambiente, existe mais na comunidade e é mais virulento. Produz uma toxina específica, uma toxina necrosante associada a infecções cutâneas e dos tecidos macios. Outro organismo resistente a múltiplos medicamentos é o Acinetobacter baumannii. Este é um organismo que devasta os hospitais militares em campo, causa infecções e feridas, infecções na circulação sanguínea, altamente resistente, mesmo muito difícil de tratar. A bactéria beta-lactamase de amplo espectro, esses organismos surgiram mais ou menos nos últimos 20 anos, cada vez mais resistentes a antibióticos. Um destes organismos, especificamente o Klebsiella pneumoniae, resistente a carbapenêmicos, foi destacada na mídia dos Estados Unidos recentemente no National Institute of Health Clinical Center, em Maryland, onde foi associada com 18 pacientes, 6 dos quais morreram devido a esse organismo específico. Portanto, esses organismos são problemáticos, estão ameaçando a vida de pacientes vulneráveis. Se observarmos esses organismos com respeito a feridas, esta tabela foi retirada de um artigo que publicamos mês passado no International Wound Journal e cobre uma análise sobre a presença desses organismos em tipos diferentes de feridas. Podemos ver na lateral esquerda os grupos diferentes de organismos resistentes a múltiplos medicamentos, mas se virmos as feridas de desastres naturais, feridas de combate, queimaduras, feridas crônicas, feridas cirúrgicas, esses organismos são encontrados sistematicamente. Mas, obviamente, os antibióticos não são eficazes contra eles, ou poucos antibióticos são eficazes contra eles. Assim, a consideração, certamente no cuidado de feridas, de agentes antimicrobianos tópicos, antissépticos como prata e iodo, está se tornando mais importante para ajudar a controlar esses organismos, onde os antibióticos são menos eficazes. Portanto, em termos de controle de infecção em feridas, antibióticos sistêmicos e agentes antimicrobianos tópicos podem ser benéficos. Se nós considerarmos o ambiente da ferida e a biocarga no ambiente de uma ferida, ilustrado pela zona verde nesse slide aqui, as feridas crônicas, em particular, têm uma ampla diversidade de micro-organismos que vêm do ambiente adjacente, da pele, da boca, do intestino da pessoa que tem uma ferida. Assim, os organismos são coletados em feridas de muitas origens diferentes. Um aspecto principal da gestão das feridas é impedir que esses organismos se tornem um problema e invadam um tecido mais profundo, onde possam causar infecção. Se houver sinais óbvios de infecção, então os agentes antimicrobianos sistêmicos, os antibióticos, são amplamente usados. Mas, obviamente, se as feridas contêm organismos resistentes a múltiplos medicamentos, então, em que nível o agente antimicrobiano será eficaz? Também, se a ferida for isquêmica e se houver um fluxo inadequado de sangue até a ferida, então você não sabe até que ponto o antibiótico será eficaz. Portanto, os curativos antimicrobianos tópicos podem exercer um papel importante, controlando a biocarga da ferida e fazendo com que os organismos não se tornem um problema. Mas também oferecendo proteção antimicrobiana e contendo esses organismos, particularmente organismos resistentes a múltiplos medicamentos, naquele ambiente de ferida, e impedindo que se disseminem no ambiente mais amplo do hospital. Bem, agora vendo os curativos de feridas e o controle das infecções. Os curativos de feridas podem funcionar de duas maneiras. Podem funcionar de uma maneira ativa ou passiva.
Passiva, isto é, o curativo não tem ação antimicrobiana, mas pode ter mecanismos físicos, características do curativo que ajudam a controlar a disseminação de organismos da ferida ou que ajudam a controlar a infecção. E depois existem mecanismos ativos que envolvem um agente antimicrobiano dentro do curativo. Desta forma, se observarmos alguns dos mecanismos passivos de controle de infecção, o primeiro item nesse slide está relacionado a um estudo que foi realizado na década de 80 e publicado em 1988, em que um curativo hidrocoloide duoderme foi realmente usado em feridas colonizadas com MRSA para realmente conter a bactéria, que eliminou a necessidade de isolar e controlar uma barreira entre enfermeiros e pacientes. O segundo item aqui, este foi um estudo que observou a disseminação da bactéria no ambiente quando o curativo foi removido. Curativos hidrocoloides para retenção de umidade foram comparados com curativos de gaze, e foi observado que os números de células bacterianas disseminadas no ambiente quando um curativo seco era removido eram bem maiores do que quando o curativo hidrocoloide para retenção de umidade foi removido. E isto foi porque o curativo hidrocoloide mantém um ambiente úmido e existe menos matéria particulada dispersa no ambiente. Portanto, mesmo em termos de dispersão de organismos, a escolha do curativo pode ser muito importante. O terceiro ponto aqui, trabalho que foi publicado no início da década de 90, taxas inferiores de infecção observadas com curativos para retenção de umidade em comparação com curativos de gaze. E ao manter o ambiente úmido, os leucócitos hospedeiros podem trabalhar com mais eficácia, mantendo aquele ambiente úmido. E assim, a taxa de infecção é realmente menor. O próximo ponto aqui, o quarto ponto, em um modelo de ferida infeccionado, modelo de ferida em animal, foi mostrado que um curativo de hidrofibra Aquacel conseguiu retirar micro-organismos da ferida e os imobilizar com mais eficácia do que um curativo de alginato. Finalmente, um estudo clínico demonstrando o curativo Aquacel com uma redução considerável em infecções cirúrgicas em feridas de artroplastia em comparação com curativos tradicionais. Portanto, nenhum desses estudos envolveu agentes antimicrobianos, mas reflete as propriedades físicas de curativos que podem ajudar a controlar a infecção. Então, aqui observaremos dois tipos diferentes de tecnologia de curativo, um de alginato e um de hidrofibra. Visualmente, os curativos parecem bem semelhantes. São curativos fibrosos, não trançados e são absorventes. Mas a maneira como controlam a secreção é muito diferente. Portanto, no lado esquerdo do slide, vemos um curativo de alginato. Quando absorve a secreção, a troca de íons de sódio e cálcio entre o curativo e a secreção da ferida. E isto provoca a produção de um gel muito fraco ao redor da periferia da fibra de alginato. Mas isto ainda permite que o fluido e a bactéria no fluido passeiem pelo curativo. No curativo de hidrofibra, com curativos como Aquacel e Aquacel AG, as fibras realmente conseguem absorver o fluido no núcleo da fibra, e as fibras incham. À medida que a secreção entra no curativo, as fibras incham e se comprimem uma com as outras, formando um gel coeso que bloqueia o fluido no curativo e também imobiliza as bactérias. E podemos ver na parte inferior esquerda desse slide a eletromicrografia mostrando o Aquacel coagulado. E você pode ver as células bacterianas. Estas são células de Escherichia coli. Elas estão encapsuladas pelo gel coeso formado. Portanto, agora vejamos algumas das formas ativas de controle de infecção. Os antissépticos tópicos atualmente, como prata, iodo, PHMB, são amplamente usados no cuidado de feridas para controlar a biocarga nas feridas. Vantagens desses agentes antissépticos em comparação aos antibióticos. Geralmente, eles são principalmente uma atividade de espectro muito amplo. Os antibióticos tendem a ter uma atividade de espectro muito limitado. E eles também têm uma propensão muito menor de introduzir resistência a antibióticos.
Mas a relação entre o componente antimicrobiano e a tecnologia de curativos é extremamente importante. Assim, enquanto esses agentes podem ser eficazes para matar bactérias, quando são incorporados em uma tecnologia de curativos, essa tecnologia de curativo ainda precisa fazer com que o componente antimicrobiano esteja disponível para matar as bactérias no ambiente da ferida. Portanto, eu gostaria de avançar agora e falar um pouco sobre evidências, resultados direcionados aos pacientes. Um artigo muito interessante publicado aproximadamente um ano atrás por Van Rooijewijk e Gray no Ostomy Wound Management Journal, em que eles propõem uma estrutura para categorizar evidências. O que eles sugeriram no artigo foi que os clínicos deveriam principalmente fazer 3 perguntas, em termos de qualquer intervenção nova, para determinar em que nível a intervenção era eficaz para melhorar os resultados dos pacientes. As 3 perguntas eram: pode funcionar? Funciona? E vale a pena? A pergunta pode funcionar está relacionada principalmente à evidência científica, geração de dados no laboratório, dados de animais pré-clínicos, para demonstrar que a intervenção, o dispositivo médico, que o curativo pode funcionar. Funciona? Envolve o ambiente clínico, testar o curativo no ambiente clínico da vida real. Em que nível o curativo é eficiente no ambiente clínico? E de uma perspectiva clínica, vale a pena? Portanto, os benefícios daquele curativo excedem qualquer implicação de custo associada ou implicações de segurança? Assim, com base nessa estrutura, observamos o curativo Aquacel AG e a evidência que foi gerada até hoje sobre o Aquacel AG. E podemos ver os 3 blocos ali. Pode funcionar, funciona, vale a pena. Podemos ver que há muitos dados científicos e clínicos atualmente, apoiando o uso e os benefícios do Aquacel AG. Portanto, começamos falando sobre a ciência, e este é o trabalho que realizamos agora no Convatec ao longo dos últimos 2 anos, onde tentamos desenvolver modelos. Modelos simples que demonstram com muita eficácia como os curativos serão usados na prática clínica. O modelo específico neste slide é o que nós chamamos de modelo simulado de ferida superficial. Portanto, na parte superior desse slide, podemos ver um corte transversal de uma placa de Petri. O que fazemos aqui é preparar uma placa de Petri e depois colocar pedaços estéreis de gaze em cima do agar. Depois inundamos o agar com uma segunda camada de agar derretido e assim que essa segunda camada de agar solidificar, você pode tirar o gás estéril, deixando esta impressão no agar. E esse é o nosso modelo simulado de ferida superficial padrão. Depois podemos preencher a ferida superficial simulada com suspensão bacteriana, neste caso MRSA. E assim que inocularmos o espaço, podemos aplicar um curativo como seria feito clinicamente. Um curativo completo, normalmente um curativo de 10 por 10 centímetros ou 4 por 4 para cobrir a área da ferida superficial simulada, mas também ficar preso ao agar saliente adjacente. Depois, as placas são incubadas por 48 horas e depois observamos o efeito do curativo nas bactérias. E aqui podemos ver 3 curativos diferentes, todos curativos com prata e o efeito desses curativos nas bactérias que foram inoculadas embaixo do curativo. Do lado esquerdo, vemos o curativo Aquacel. Há aproximadamente 3 colônias restantes de Staph aureus, portanto, o curativo foi muito eficaz ao matar aquela população bem densa que foi inoculada nesta área de ferida superficial simulada. À direita, vemos um curativo de espuma com prata, o Aliven AG Adhesive, com crescimento considerável de MRSA nesta área de ferida superficial simulada. Também vemos o rastro das bactérias no agar saliente adjacente. E no centro, outro curativo de espuma com prata, o Mepilex AG, e novamente um crescimento considerável de Staph aureus na área inoculada.
E, novamente, esse curativo permitiu a disseminação das bactérias no agar saliente adjacente, e vemos o crescimento das bactérias na superfície de contato da ferida deste curativo. Portanto, no amarelo, há crescimento real de Staph aureus na superfície de contato da ferida desse curativo. Portanto, existe prata em todos estes curativos, mas nem todos funcionam da mesma maneira. Novamente, olhando para o exemplo do curativo Mepilex AG, onde vemos contato direto do curativo com a placa de agar, é muito claro que o curativo não está funcionando, e isto fez com que fizéssemos um trabalho adicional, essencialmente retirando a ferida superficial simulada e observando o efeito do contato direto do curativo contra as bactérias inoculadas em uma placa de agar. Chamamos esse modelo de modelo simulado de superfície de ferida colonizada. Onto an agar plate. We call this model simulated colonized wound surface model. É ligeiramente diferente, não há nenhuma área simulada de ferida superficial. Portanto, aqui você pode ver a linha pontilhada pela placa. Abaixo da linha pontilhada temos uma camada estéril de agar. Depois vertemos outra camada de agar, mas esta camada de agar derretido foi inoculada com uma bactéria. Foi semeada com bactérias, portanto, as bactérias estão realmente incorporadas no agar. Portanto, se deixássemos aquela segunda camada de agar solidificar, depois incubássemos a placa por 48 horas, o que você está vendo aqui embaixo é essencialmente o que você veria. Aqui temos, esta é uma cepa resistente a múltiplos medicamentos de E. coli. E você pode ver, se olhar de perto, as colônias de E. coli realmente crescendo nesta camada semeada de agar. Portanto, se usarmos esse experimento, aplicar curativos a uma camada de agar semeada antes das bactérias terem a chance de crescer, podemos observar o efeito do curativo, neste caso, curativos com prata, nas bactérias nesta camada semeada de 2 milímetros. Portanto, aqui temos 4 exemplos de resultados. Se olharmos para o canto superior esquerdo, o curativo Aquacel AG, a zona superior é o curativo real. Tiramos um corte transversal do curativo e do agar embaixo. Assim, esta é a zona que foi inoculada com E. coli, resistente a múltiplos medicamentos, e não há nenhuma observação visual de colônias neste agar. Se formos para o canto superior direito, o curativo Mepilex AG, podemos ver colônias de E. coli realmente crescendo diretamente embaixo do curativo. Observamos o mesmo com o curativo de alginato com prata. No canto inferior esquerdo, o Silvacel, um curativo não adesivo, com um crescimento considerável de E. ali. E também com outra forma de curativo antimicrobiano, o curativo de espuma Kendall AMD. Este é um curativo que contém PHMB, mas, novamente, podemos ver o crescimento das bactérias diretamente embaixo do curativo. Portanto, todos esses curativos contêm um agente antimicrobiano. Mas se a relação entre a tecnologia do curativo e o componente antimicrobiano não é ideal, então o curativo não será eficaz para matar os organismos. E não importa a quantidade de agente antimicrobiano existente no curativo. Isto fez com que trabalhássemos ainda mais para ver se os componentes internos do curativo, os curativos que não funcionaram, funcionariam se abríssemos os curativos no meio. Fizemos isto com a Aquacel AG e com o Mepilex AG, usando o mesmo modelo, o modelo simulado de superfície de ferida colonizada. Portanto, aqui, como podemos ver à esquerda, temos o Aquacel AG e à direita o Mepilex AG. O que fizemos foi semear as placas de agar com a MRSA e, em seguida, antes das bactérias crescerem, colocamos um pedaço de Aquacel AG no lado esquerdo da fotografia esquerda, em uma face e outra face, e usamos a borda do curativo também, independente da orientação do curativo, e observamos que todas as bactérias MRSA foram mortas, diretamente embaixo do curativo. Com o Mepilex AG fizemos um estudo semelhante. No lado esquerdo dessa placa específica, temos a superfície de contato da ferida do curativo em contato com a placa de agar. Podemos ver crescimento de MRSA diretamente embaixo do curativo. No lado direito dessa fotografia, temos o lado superior do Mepilex AG. Observamos ali alguma atividade antimicrobiana.
A superfície superior do curativo estava funcionando com mais eficácia do que a superfície de contato da ferida. Mas cortando o curativo em dois e colocando a extremidade do curativo, expondo os componentes do curativo no agar semeado, o curativo funciona. Portanto, isso indica que a prata está lá, obviamente, e mata as bactérias se o conteúdo do curativo for exposto. Mas, como o curativo é usado clinicamente, então a capacidade dele de matar bactérias diretamente embaixo dele é inadequada. Aqui temos outro exemplo de curativos sendo removidos de outra placa de água saneada, usando este modelo de superfície de ferida colonizada. Aqui usamos uma forma de bacilo pseudomonas aeruginosa, resistente a múltiplos medicamentos. O bacilo pseudomonas, na verdade, produz uma piocianina de pigmento verde à medida que cresce. Portanto, esses são os curativos que foram removidos após 48 horas. Na lateral esquerda, podemos ver o Aquacel AG, que foi removido e não existe nenhum crescimento do pseudomonas. Mas quando o AMD for removido e o Mepilex AG for removido, podemos ver um crescimento considerável e pigmentação do pseudomonas na superfície de contato da ferida do curativo. Assim, esses curativos contêm agentes antimicrobianos que deveriam ser eficazes, mas a tecnologia do curativo pode não estar permitindo que esses agentes sejam eficazes. Portanto, vamos voltar para as evidências. Até agora, falei sobre a parte da eficácia, o pode funcionar. A evidência científica para mostrar que, mesmo que alguns curativos contenham um agente antimicrobiano, eles não funcionam da mesma maneira. Seguindo para os aspectos clínicos, funciona, é eficaz e vale a pena? Acabei de discutir 2 estudos que foram realizados sobre o Aquacel AG. Este aqui, realizado em Coutts e Siebold, publicado em 2004 e 2005, um estudo com 30 pacientes sobre feridas que não cicatrizam, uma série de feridas, úlceras em pés diabéticos, úlceras de estase e também úlceras por pressão. O resultado deste estudo de 4 semanas foi que 70% das feridas diminuíram em tamanho. Houve uma resolução da crosta da superfície na maioria dos casos e também uma resolução da maceração ao redor da ferida. E tudo isto são indicadores da progressão da ferida. Portanto, a maior velocidade da progressão da ferida provavelmente está associada a um custo reduzido do cuidado. E, finalmente, um estudo sobre feridas em pés de pessoas diabéticas, úlceras em pés de pessoas diabéticas não isquêmicas, que foi publicado por Judy et al. Em 2007. Aqui, o Aquacel AG foi comparado com o curativo de alginato de cálcio e curativo de alginato sem prata. E podemos ver aqui o gráfico à esquerda, que durante um período de 8 semanas, o Aquacel AG foi associado com uma redução de quase 63% na profundidade da ferida, em comparação à redução da profundidade da ferida com o curativo de alginato de aproximadamente 33%. Houve um subconjunto de pacientes neste estudo específico que infeccionou feridas. Eles foram tratados com um antibiótico e houve uma diferença estatística significativa quando os antibióticos foram usados em combinação com Aquacel AG, em comparação ao curativo de alginato em termos de redução da profundidade da ferida. Portanto, os autores deste estudo sugeriram que houvesse sinergia entre este curativo e o uso de antibióticos. Portanto, a mensagem principal para se levar desta apresentação é que os agentes antimicrobianos tópicos são importantes, particularmente com a resistência crescente a antibióticos que temos observado em hospitais ao redor do mundo. Os antibióticos estão cada vez menos eficazes. Portanto, em feridas que são colonizadas com esses organismos, o uso de antissépticos apropriados exerce um papel cada vez mais importante. Entretanto, embora esses agentes sejam eficazes, a combinação com a tecnologia de curativos também é muito importante. E algumas dessas combinações, como eu mostrei nesta apresentação, indicam que algumas das combinações de curativos não funcionam. O curativo Aquacel AG é muito eficaz. Disponibiliza a prata imediatamente, mata um amplo espectro de organismos, inclusive os organismos resistentes a múltiplos medicamentos que estamos discutindo hoje. Muito obrigado por sua atenção.
Muito obrigado, Phil. Nosso próximo palestrante, Stan Monstre, vem do Hospital Universitário Ghent, em Ghent, Bélgica. O professor Monstre é presidente e professor do Departamento de Cirurgia Reconstrutiva, Plástica e Estética do Burn Center and Wounds Healing. O professor Monstre recebeu inúmeros prêmios em reconhecimento ao seu trabalho e está aqui hoje para compartilhar sua ampla pesquisa e experiência clínica em recuperação de feridas e queimaduras. Dr. Monstre, por favor. Senhoras e senhores, boa tarde. O assunto da minha apresentação é a gestão não cirúrgica de feridas de queimaduras. E, mais especificamente, como podemos ver no título, estratégias para minimizar a infecção. Vamos começar com algumas informações básicas. Nos últimos 10 a 15 anos, houve uma mudança no foco de simples sobrevivência para mais qualidade da sobrevivência após uma queimadura grave. E a qualidade de sobrevivência muitas vezes estava relacionada à qualidade das cicatrizes. A formação das cicatrizes depois de queimaduras depende de muitos fatores, mas o terceiro fator, ou seja, o tratamento da ferida local, é um item muito importante. A maioria de vocês deve saber quais são os princípios da gestão atual de feridas, composta por desbridamento, preservação de tecido, prevenção da infecção, aplicação de curativo úmido e epiteliose, ou cicatrização da ferida. Especificamente para pacientes de queimadura, isto consiste em limpeza, desinfecção e aplicação do curativo apropriado. Realmente, o motivo por que temos todos esses centros sofisticados de queimados, e aqui temos algumas imagens do nosso novo Burn Center em Ghent, é a prevenção da infecção. O que queremos alcançar? Queremos alcançar a cura, como neste paciente. Queimadura de 2º grau, cicatrizou em 10 a 14 dias, e aqui vemos o paciente 8 meses depois, sem cicatrizes. É o que queremos evitar? Aqui vemos um paciente, tal como foi representado na imaginologia por Doppler a laser, com uma queimadura superficial no rosto. Entretanto, ocorreu uma infecção em uma semana, provavelmente da área oral, e a cura atrasou. Demorou mais de 3 meses ou 4 semanas, e todos nós sabemos qual é o resultado de feridas de queimadura que demoram muito tempo para curar. E especialmente hoje em dia, quando os custos relacionados à assistência à saúde na Europa também é igual ao que acontece aqui para todas as partes interessadas, pacientes, seguradoras, Sistema Nacional de Saúde, realmente estão explodindo. Devemos evitar os custos adicionais de tratar infecções e corrigir as cicatrizes depois. Portanto, quais têm sido as nossas estratégias para evitar a infecção em ferida de queimadura? O principal fator tem sido sulfadiazina de prata, também um agente que contém prata que existe no mercado há mais de 40 ou mesmo 50 anos, acredito. E a maioria de vocês deve conhecer as diversas vantagens da sulfadiazina de prata, mas talvez vocês não conheçam as diversas desvantagens. É um curativo meio complicado. Avaliar a ferida é extremamente difícil devido à camada pegajosa que fica por cima da ferida. Houve vários relatórios de morte do folículo piloso, atraso da cura da ferida e, inclusive, problemas cutâneos depois do fechamento da ferida. Uma das principais desvantagens é o fato de que o curativo precisa ser mudado diariamente. Portanto, talvez devido a estas desvantagens, várias pessoas começaram a defender que deveríamos deixar as feridas sem nada, que não deveríamos nos concentrar muito em antissépticos e que deveríamos usar mais curativos para retenção de umidade ou semi-oclusivos, que podem ficar na ferida por mais tempo. E nos últimos 10 anos ou mais, temos observado muitos curativos novos, que chamamos de curativos de alta tecnologia, que foram comercializados e um deles foi mencionado pelo Phil, o Aquacel, sem o AG.
E o nosso centro, junto com o centro na Holanda, esteve envolvido em uma pesquisa inicial. E realmente ficamos muito felizes por usar o Aquacel no tratamento de feridas de queimadura com a espessura parcial. Mas também preciso confessar que em alguns pacientes, especialmente pacientes com queimaduras um pouco mais extensas e queimaduras um pouco mais profundas, temos observado conversões de queimaduras superficiais para profundas, como neste paciente, que por fim precisou receber transplante de pele. Portanto, em nossa opinião, qual é o curativo de ferida ideal para queimaduras? É um curativo que possa ficar na ferida por um período prolongado, mas que também tem um efeito antibacteriano de liberação lenta. E os melhores produtos no mercado são, obviamente, os produtos com prata. E temos aqui 2. Temos alguns exemplos. Estamos felizes com o Aquacel e mais felizes ainda com o Aquacel com prata. Aqui vemos um jovem rapaz com uma queimadura de 2º grau da coxa. A LDI mostrou que era uma queimadura superficial. Aplicamos uma camada de Aquacel AG e no slide à direita vemos um detalhe bastante importante da aplicação. O curativo encolhe um pouco depois. Portanto, sempre é necessário aplicar a camada 5 centímetros para fora da área queimada. Aqui a situação depois de uma semana. Aqui, depois de 2 semanas, o curativo sai facilmente. E aqui vemos o que queremos alcançar depois de 7 meses, sem cicatrizes. Aqui outro exemplo é uma criança, especialmente nessas crianças nas quais colocamos apenas um curativo. Obviamente é isto que queremos. Às vezes é difícil tirar o curativo, mas basta aplicar um pouco de vaselina. E então conseguimos tirar facilmente, como podemos ver aqui. E aqui o paciente, 14 dias após a queimadura. Estamos muito felizes com o desenvolvimento mais recente do Aquacel AG, o curativo de queimadura que pode ser aplicado em áreas mais móveis, como as mãos. E como podemos ver, mesmo depois de 10 dias, quando tudo está secando, há mais flexibilidade, uma boa mobilidade de ambas as mãos. Portanto, em nossa opinião, quais as vantagens do Aquacel AG? Sem trocas dolorosas do curativo, cura úmida da ferida, boa aderência, atividade antibacteriana, sem inflamação crônica e um tratamento econômico do nosso ponto de vista. Também usamos Aquacel AG para cobrir os locais de doadores que às vezes ficam perto da área que precisa receber transplante de pele. E isto pode ser extremamente útil em áreas difíceis, como locais de doador no couro cabeludo. Este foi um paciente encaminhado para nós com um local de doador infectado. E também tratamos este paciente com Aquacel AG com bons resultados. Inclusive, combinamos, em feridas com muita infecção, a terapia de pressão negativa tópica com Aquacel AG. E aqui vemos o paciente antes e depois. Portanto, ficamos muito felizes com isto. Tivemos a impressão, usando as palavras de Phil, que pode funcionar. Mas ainda não significa que há evidência de que funciona e que vale a pena. Portanto, por isso preparamos um estudo monocêntrico, controlado, randomizado, prospectivo em 100 pacientes. Qual foi o propósito do estudo? O propósito do estudo foi comparar um curativo anti-coat com prata monocristalina com um curativo de hidrofibra com prata Aquacel AG no tratamento de queimaduras de 2º grau superficiais a intermediárias. Vamos ver alguns detalhes adicionais sobre materiais e métodos. De um grupo de 350 pacientes, pudemos selecionar 100 que atenderam todos os critérios de inclusão e durante os primeiros 2 dias foram tratados simplesmente com uma pasta hidrocoloide indiferente e uma gaze com petróleo parafina.
Por que fizemos isso? Porque as queimaduras de segundo grau ou de espessura parcial são um grupo muito mal definido e tem sido demonstrado na literatura que a avaliação clínica está correta apenas em 60% a 70% dos casos. Portanto, se neste estudo quisermos comparar maçãs com maçãs e peras com peras, precisamos saber exatamente qual a profundidade das feridas. Por isso, 2 dias depois, fizemos uma medição com a imagiologia por Doppler a laser, que mostrou que a exatidão da profundidade correta da ferida ou potencial de cura da ferida é superior a 95%. Portanto, o que fizemos foi mostrar o que fizemos com o Aquacel. Os 50 pacientes com Aquacel AG. Aplicamos uma camada e também aplicamos um curativo de gaze estéreo seca por cima. O curativo foi verificado a cada 3 dias e o Aquacel AG foi deixado na ferida até que ela curasse completamente. Vou dar um exemplo. Um paciente com uma queimadura de espessura parcial no tórax e 2 áreas azuis nos ombros. Essas áreas receberam transplante de pele e o resto foi coberto, como vemos aqui. O resto foi coberto com Aquacel AG. Os valores de potencial de cura, mais do que 7 e menos de 21 dias, estavam entre 200 e 600. Aqui vemos a aplicação de Aquacel. A queimadura profunda recebeu transplante. Aqui, o método de tratamento com 50 pacientes com anticoat. Aplicamos um curativo anticoat umedecido e uma gaze estéreo seca por cima. O anticoat, de acordo com a recomendação do fabricante, foi umedecido 2 vezes ao dia com água estéril. E as mudanças de curativo foram realizadas a cada 3 dias até a cura completa da ferida. Aqui vemos a aplicação do anticoat em uma criança com a queimadura no braço direito. Aqui uma segunda inspeção do curativo depois de 6 dias. Uma inspeção do curativo 6 dias depois. Aqui uma mudança do curativo naquele mesmo paciente com Acticoat. O que foi avaliado durante essas mudanças do curativo? Claro que registramos fotografia digital, arquivo de relatório de custo, microbiologia, esfregaços da ferida, experiência da enfermeira, experiência do paciente e, obviamente, talvez o mais importante de tudo, a avaliação da cura da ferida foi realizada e também alguns questionários europeus adicionais. Aqui vemos a aplicação de vaselina e cura completa depois de 2 semanas. 1 mês depois da cura, 3 meses, 6 meses e 12 meses, realizamos a avaliação das cicatrizes com fotografia digital, avaliação com a escala de cicatriz de Vancouver, medições de cor com a Derma Spectrometer, medições de elasticidade da pele com Dermalab e também pontuações de qualidade de vida relacionadas à saúde específicas da queimadura. Aqui vemos o Dermalab com relação à elasticidade da pele. E o eritema cutâneo e a pigmentação da pele foram medidos com o Derma Spectrometer. Quais foram os resultados? Visamos variáveis de coleta de dados em relação à consistência do grupo da pesquisa. Bacteriologia da cura das feridas, obviamente, experiência dos enfermeiros, experiência dos pacientes, economia e qualidade das cicatrizes. No lado direito, vemos algumas imagens do site que foi especificamente preparado e onde todos os dados foram inseridos semanalmente. Consistência do grupo da pesquisa. Novamente, se quisermos comparar maçãs com maçãs e peras com peras, são necessários 2 grupos equivalentes. E ficamos felizes por observar que, em termos de sexo, idade, queimaduras de área de superfície corporal total, área de superfície corporal total da ferida avisada e, obviamente, os valores médios de fluxo, não houve nenhuma diferença entre os 2 grupos. Portanto, tivemos 2 grupos equivalentes, também com relação às causas das queimaduras, que praticamente quase idênticas, como podemos ver nos 2 grupos, e também com relação às áreas corporais tratadas nos 2 grupos.
Importante, estatísticas de cura das feridas. Obviamente, tempo de cura, também sinais de infecção, o número e também sinais de infecção, o grau da infecção. E veja, havia 4 graus, nenhum, suave, moderado ou grave. E, claro, também relacionado com estatísticas de cura das feridas, a qualidade da cicatriz depois de 1 ano. Não houve diferença entre os 2 curativos em termos de tempo de cura, número de sinais de infecção e sinais de infecção. Características de cicatrizes posteriores, aqui vemos neste exemplo que não há diferença entre as 2 mãos do lado esquerdo e as 2 mãos do lado direito. E realmente, se observarmos os parâmetros objetivos, derma espectrômetra, eritema, pigmentação, escala de cicatriz de Vancouver, elasticidade da pele, não há diferença entre os 2 grupos. Próximo item, a experiência dos enfermeiros com curativo com prata. Em cada curativo, medimos a facilidade de uso do curativo, facilidade de aplicação e, por fim, a facilidade de remoção, que foi pontuada em uma escala Likert de 5 pontos, de muito fácil a muito difícil. Aqui vemos no lado esquerdo o curativo Aquacel e do lado direito o ActiCoat. O que fizemos realmente muitas vezes foi inserir alguns cateteres. Como podíamos umedecer o ActiCoat sem precisar retirar o curativo secundário? Aqui houve uma diferença considerável em termos de experiência dos enfermeiros a favor do Aquacel AG com relação à facilidade de uso e aplicação. Não houve diferença entre facilidade média de remoção. Como podemos ver aqui, pontuamos ou avaliamos amplamente a experiência do paciente com o curativo com prata, o que obviamente é uma questão importante. Dor basal, dor na aplicação do primeiro curativo, dor durante a inspeção do curativo, pontuação de pior dor, coceira, média de conforto com curativo e também mancha devido à prata. Com estes, os resultados apresentaram diferenças consideráveis entre os 2, e, novamente, tudo a favor do Aquacel AG. Não houve diferença na dor basal, mas a dor de aplicação do primeiro curativo foi inferior com o Aquacel AG. O mesmo ocorreu com dor durante a inspeção do curativo, obviamente. Pontuação de pior dor, conforto com curativo foi superior com o Aquacel AG. Coceira foi exatamente igual e mancha devido à prática também foi mais pronunciada no grupo do ActiCoat. Última questão. Estatísticas relacionadas à economia. Número de curativos usados, número de intervenções com curativos, tempo total de gasto, tempo médio com curativos. Aqui, novamente, diferenças consideráveis a favor do Aquacel AG, em termos de número de curativos, quantidade de curativos usados por centímetro quadrado, número de curativos e o tempo total gasto. O tempo médio por intervenção com curativos foi semelhante em ambos os grupos. E isto nos leva à minha conclusão. Em primeiro lugar, a imagiologia por Doppler a laser é uma ferramenta inestimável para a seleção de pacientes em pesquisa de queimadura comparativa. E embora os parâmetros de cura de ferida, tempo de cura e controle bacteriano tenham sido equivalentes em ambos os curativos, o Aquacel AG teve uma pontuação muito melhor porque exigiu menos, consideravelmente menos material, menos tempo dos profissionais envolvidos, produziu melhores resultados para os pacientes e melhor qualidade de vida, e exigiu menos curativos. Portanto, voltando para as perguntas do Phil, funciona, sim, funciona, e sim, vale a pena. Obrigado por sua atenção. Ok, muito obrigado. Nosso último palestrante é o Dr. Joseph Karan. O Dr. Karan é um pesquisador de pós-doutorado de cirurgia reconstrutiva em adultos no Rothman Institute da Thomas Jefferson University, em Filadélfia, Pensilvânia. A pesquisa atual do Dr. Karan inclui prevenção de infecção, diagnóstico e gestão em cirurgia ortopédica.
o Dr. Karan estará apresentando os resultados de vários estudos novos e empolgantes, incluindo os realizados no Rotham Institute. Dr. Karan. Obrigado, Harry, e eu gostaria de agradecer à Convatec por ter me convidado para este importante evento. Portanto, depois de ver os detalhes sobre a infecção de feridas em ferida de queimadura com o professor Monterey, vou falar sobre infecções cirúrgicas profundas em artroplastia total de articulações, que chamamos de infecções nas articulações periprotéticas. Portanto, vou começar com alguns fatos epidemiológicos e estatísticos que estamos testemunhando agora. O primeiro é sobre a expectativa de vida. Definitivamente, estamos vivendo muito mais atualmente, e estes dados do CDC mostram que a expectativa de vida está na média dos 78 anos agora, considerando que estava nos 47 anos em 1900. Portanto, em um pouco mais de um século, a expectativa de vida praticamente dobrou. E quando observamos a proporção da população acima dos 65 anos, obviamente que isto varia por estado, mas isto está aumentando sistematicamente. E espera-se que até 2020, mais de um quarto da população terá mais de 65 anos. Agora, o outro fato interessante é a obesidade. E, novamente, dados do CDC demonstram que a obesidade tem aumentado continuamente nos Estados Unidos. E podemos ver que, hoje em dia, a estimativa é que 40% dos homens estão acima do peso e 30% estão obesos, deixando apenas 30% dos homens com peso normal ou abaixo do peso. E este estudo, que vem da Northwestern University em Chicago, mostra que o Índice de Massa Corporal, o IMC, estimado para 2020, será de 30 anos nos Estados Unidos. E todos sabemos que 30 é o limite usado pela OMS para qualificar pessoas como obesas. Portanto, 30 será o IMC médio dos Estados Unidos. O mesmo estudo indicou que mais de 40% da população serão obesos nos Estados Unidos em 2020. E eu sei que temos espectadores do mundo inteiro hoje, e este gráfico mostra que o problema da obesidade não é exclusivo dos Estados Unidos. Existe em todo o mundo, e diferentes países estão testemunhando aumento nas taxas de obesidade com alguns diferenciais de apoio. Este gráfico do Canadian Joint Registry indica que 75% das artroplastias totais de quadril e 85% das artroplastias totais de joelho estão sendo realizadas em pacientes com excesso de peso ou obesos. E, portanto, o aumento da obesidade está, obviamente, provocando um aumento nas substituições totais de articulações que estamos realizando atualmente. Portanto, o aumento no envelhecimento da população, o aumento na obesidade e também muitos outros fatores, que não vou me comentar, estão provocando um aumento constante no número realizado de artroplastias totais de articulações. E muitos estudos epidemiológicos foram realizados nos últimos anos para mostrar com projeções. E aqui temos projeções até 2030, os resultados de um estudo realizado pela AAOS, que é a Associação Americana de Cirurgiões Ortopédicos da Academia Americana, e estudos com base no NIS, que são os dados da National Inpatient Sample. Amostras de pacientes internados no território nacional. E podemos ver que no estudo do Dr. Kurtz, com base nos dados do NIS, tem havido um aumento estável nos procedimentos primários e de revisão de artroplastia total de articulações ao longo dos últimos 10 anos. Alguns anos depois, a equipe do Dr. Kurtz publicou suas projeções para aumentos nos requisitos de artroplastia total de articulação, e podemos ver este aumento exponencial na necessidade de artroplastias totais de joelho. E é estimado que em 2030, mais de 3,5 milhões de artroplastias totais de joelhos serão realizadas nos Estados Unidos. Quando observamos os procedimentos realizados por faixa etária na população, podemos ver que os aumentos mais rápidos estão acontecendo nas faixas etárias mais jovens. Na verdade, estamos oferecendo cada vez mais artroplastias totais de articulação para pacientes jovens. O procedimento agora é praticamente rotineiro. É um procedimento de 34 minutos e pacientes cada vez mais jovens estão solicitando esse procedimento e estão recebendo isto.
E o Dr. Kurtz também fez um estudo dedicado para projetar as necessidades dos pacientes jovens e podemos ver importantes aumentos na necessidade de substituições totais de articulações em pacientes jovens nos próximos anos. Portanto, com mais artroplastias de articulações realizadas, especialmente mais artroplastias de articulações em pacientes jovens, isso provocará um aumento na revisão de procedimentos de articulações totais realizadas, e muitos pacientes agora estão vivendo mais do que a prótese e precisam de uma revisão da cirurgia da articulação. Também projeções para procedimentos de revisão de articulação e também podemos ver o amplo aumento da necessidade de cirurgia de revisão no futuro. E como se sabe, a cirurgia de revisão é uma operação muito mais difícil. Tem uma taxa de complicação muito mais alta, especialmente em termos de infecção, o que nos leva ao tema de hoje. Também com base nos resultados do NIS da equipe do Dr. Kurtz, testemunhamos um aumento estável nos últimos anos da taxa de infecção periprotética nas articulações. Portanto, recentemente no Journal of Arthroplasty, o Dr. Kurtz publicou os dados para projeções e as taxas de infecção periprotética nas articulações e podemos ver este aumento exponencial em joelhos e quadris infectados. Ao observar os custos, estima-se que estejamos gastando hoje, nos Estados Unidos, mais de 800 milhões de dólares para tratar pacientes com quadris ou joelhos infectados. E ao observar as projeções para 2020, estima-se que mais de 1,6 bilhão seja gasto somente para tratar atroplastias infectadas de quadril e joelho. Portanto, novamente, observando realmente a situação caso a caso, eles verificaram que, ao comparar a cirurgia de revisão feita por motivos ascéticos versus a cirurgia feita por infecção, havia uma diferença em custo de mais de 60 mil dólares, e isso só para um paciente. Claro que, além do impacto econômico e do custo, a infecção tem repercussões muito complicadas nos pacientes e tem resultados funcionais terríveis para o paciente. Então, por que a infecção está em alta? Muitas razões podem explicar isso. Em primeiro lugar, alguns resultados demonstraram que 80% das substituições de articulações estão sendo feitas por cirurgiões que fazem menos de 20 articulações por ano. E é bem sabido, e tem sido demonstrado em estudos que centram em uma alta carga de substituições de articulações, que cirurgiões que operam com uma carga muito alta de substituições de articulações têm taxas menores de complicação. E isto faz sentido, porque eles têm tempos mais curtos de operação e têm protocolos implementados para prevenir infecções. Portanto, esta é uma das razões para taxas mais altas de infecção. Segundo, é que estamos operando cada vez mais pacientes que estão doentes. Antes, pacientes obesos diabéticos não recebiam cirurgia nas articulações. Agora, como eu disse antes, o procedimento ficou muito mais simples e está sendo oferecido para quase todo mundo. Todo mundo está recebendo aprovação para a cirurgia das articulações. O aparecimento de bactérias resistentes já foi discutido antes. E muito pelo Phil. E é uma das razões. E o melhor reconhecimento das falhas também tem um papel. E também o melhor relato das falhas. Portanto, todos vocês já devem conhecer o CDC e as diretrizes de prevenção de infecções cirúrgicas. Agora, no mundo da cirurgia ortopédica, estamos um pouco frustrados com as diretrizes atuais, que são de 1999. As diretrizes não são com base em evidências, não são com base em estudos competentes e não abordam as necessidades específicas da cirurgia ortopédica, nem com cada especialidade individualmente. E estamos felizes por saber que o CDC anualmente está revisando as diretrizes. Eles têm trabalhado nisto já por um ano e estão revisando toda a literatura para produzir diretrizes que sejam mais baseadas em evidências e em estudos de alto nível, e vão apresentar diretrizes específicas de cada especialidade, cirurgia ortopédica, bem como as outras especialidades. O
O escopo do problema agora, em cada evento, e eu acredito que a Julie mencionou isto antes, é que tem havido pressão do CMS, o Center for Medicare and Medicaid Services, para qualificar a infecção periprotética das articulações como outro evento. O que significa que, se o evento acontecer, todo o custo de cuidar da situação dependerá do hospital, da instituição, e a instituição não será reembolsada por isso. E se isso for por esse lado, então isto mudará todo o cenário de como vemos a substituição total das articulações atualmente nos Estados Unidos. Portanto, diversos estudos tentaram estabelecer fatores de risco para infecções periprotéticas das articulações, e um veio de Rotham Institute, em 2008, onde houve uma coorte muito grande. 10.000 pacientes foram analisados. E os fatores, alguns dos fatores que sempre são analisados nesses estudos, são complicações com feridas, e estes demonstraram ser fatores predisponentes muito fortes para infecção profunda na articulação, para infecção periprotética das articulações. Complicações com feridas são infelizmente muito raras, muito frequentes, após artroplastia total de articulações. Ocorrem em aproximadamente 20% dos casos. São mais frequentes em joelhos e uma circulação sanguínea precária tem sido considerada como o fator principal nesses casos. Portanto, a melhor gestão no caso de complicações com feridas é a prevenção, obviamente. A prevenção começa por lidar com os fatores técnicos. Eu sei que atualmente, na substituição total de articulações, tem havido uma grande pressão para realizar cirurgia minimamente invasiva. Mas o problema é que, com uma incisão pequena, você precisa fazer o seu procedimento através de uma incisão pequena, e é preciso colocar muita atenção nas bordas da ferida, e compromete o fluxo sanguíneo, que provoca uma fraca qualidade das bordas da ferida, e depois pode provocar complicações na ferida. Outra questão é o fechamento da ferida. Alguns estudos têm constatado que as suturas intradérmicas, por exemplo, são melhores para as feridas com maior fluxo sanguíneo. E todos nós sabemos que os grampos são usados muitas vezes após substituições totais de articulações. E alguns estudos têm demonstrado que os grampos não são muito bons para a cura das feridas e podem comprometer a qualidade da ferida. Assim, será interessante ver o que as novas diretrizes do CDC apresentarão, com base nas evidências atuais. A drenagem prolongada da ferida é um fator predisponente conhecido para infecção profunda, e sabemos que as feridas que drenam muito podem provocar infecção profunda se não forem tratadas logo no início. Bolhas também são comuns na ala ortopédica. A maioria é insignificante, vão embora sozinhas, mas às vezes podem ser fundas e, quando racham, podem ser uma causa predisponente para infecção. E algumas foram. Alguns estudos associaram bolhas ao tipo de curativo sendo aplicado, mais relacionado ao nosso tópico de hoje. Talvez isso possa ser prevenido usando curativos mais suaves para a pele. Portanto, algumas palavras sobre curativos oclusivos. Estudos demonstraram que estes promovem a reepitelialização e a síntese do colágeno versus os curativos não oclusivos. E uma análise sistemática, considerando mais de 100 estudos, mostrou que as taxas de infecção são quase 3 vezes menores com curativos oclusivos do que com curativos não oclusivos. Portanto, este é um dos curativos sobre os quais estamos falando aqui hoje, o curativo cirúrgico Aquacel AG, que está atualmente sendo usado após procedimentos de artroplastia total de articulação. Eu não vou entrar em detalhes sobre este curativo, estes foram discutidos antes pelo Phil, mas ele foi projetado para ser suave na pele e para prevenir bolhas. E a aplicação deste curativo na ferida realmente isola a ferida completamente do mundo externo. Agora, isso tem muitas vantagens, inclusive, em primeiro lugar, prevenir que as bactérias do exterior entrem, quer venham da pele do paciente ao redor da ferida, do pessoal do hospital ou do ar. Segundo, podemos deixar que os pacientes tomem banho diretamente depois da cirurgia com a ferida. Isso pode parecer um fator insignificante, mas é muito importante para o paciente e para nós manter uma boa higiene na área e manter um ambiente limpo. E, em terceiro lugar, ter uma ferida completamente isolada do mundo externo promove a hipoxia na ferida. E tem sido demonstrado que isto é altamente benéfico devido aos fatores induzidos pela hipoxia, que são segregados pelas células e têm propriedades antimicrobianas.
Portanto, ter prata na ferida é realmente um ótimo atributo, e ter prata no curativo é um dos melhores atributos deste curativo. A prata tem ganho muita popularidade recentemente na cirurgia de substituição total de articulação, e nós sabemos que algumas equipes têm trabalhado no desenho de implantes com revestimento de prata para joelhos e quadris, para a prevenção da infecção desses implantes. Portanto, essa é a ferida após cirurgia total de joelho. O Aquacel vem em um pacote estéril para que possa ser aplicado sob condições estéreis na sala de operações, e é muito importante que seja aplicado corretamente para que tenha o efeito esperado. Não deve ter nenhuma ruga, deve ter uma superfície lisa e sem comunicação com o exterior. Essa é uma imagem do curativo aplicado a uma artroplastia total do quadril, e normalmente mantemos o curativo por 5 dias. Pode ser mantido de 5 a 7 dias e quando for removido também precisa remover com muito cuidado para não irritar a pele. Portanto, como o Phil disse, pode funcionar? Sim, claro que pode. Vimos que deveria. Deve prevenir complicações com feridas e, ao prevenir essas complicações, também deve prevenir complicações mais profundas, pois tem sido demonstrado que as complicações com feridas são os principais fatores de infecções periprotéticas nas articulações. Mas realmente funciona? E é aqui onde entra o papel dos estudos científicos e estarei representando 2 desses estudos. O primeiro, com o qual estou principalmente envolvido, está acontecendo no Rothman Institute, sob a direção do Dr. Sharkey. É um estudo retrospectivo analisando 1.900 pacientes. 1.900 pacientes consecutivos, o primeiro grupo usando o curativo de gase padrão e o segundo grupo usando o curativo Aquacel. O resultado principal desse estudo é a infecção periprotética nas articulações, desenvolvendo nos 3 primeiros meses pós-cirurgia. E, para definir a infecção periprotética nas articulações, usamos os novos critérios de definição estabelecidos pela MSAIS, a Musculoskeletal Infection Society, que estabeleceu critérios uniformes para diagnosticar a infecção periprotéticas nas articulações. Portanto, os resultados que constatamos foram uma redução de 80% nas taxas de infecção periprotética nas articulações. Agora, é claro que quando primeiro apresentamos esses resultados, houve muitas críticas sobre como vocês controlaram todos os fatores envolvidos. Essa foi uma série consecutiva. Houve alguma alteração na prática? E foram críticas muito legítimas, porque houve realmente algumas alterações na prática à medida que fomos chegando aos últimos 3 meses do estudo e não havíamos controlado todos os fatores. Portanto, depois que observamos esses resultados surpreendentes, queríamos ter evidências mais fortes. Então, analisamos todos os 1.900 gráficos com relação às 35 variáveis, inclusive idade, IMC e as 2 alterações na prática. E fizemos um modelo de regressão logística binária e descobrimos que o Aquacel foi um fator independente ao determinar uma taxa reduzida de infecção. Infelizmente, esse webcast foi preparado várias semanas atrás e precisamos enviar o slide. E ainda não tínhamos os resultados da análise, mas posso garantir que o modelo de análise de multivariáveis mostrou que o Aquacel foi um fator independente na redução das taxas de infecção. O outro estudo que eu gostaria de apresentar foi realizado pelo Dr. Brian Springer, da Ortho Carolina. Este é um estudo randomizado prospectivo de nível 1. Deve incluir 300 pacientes. Os pacientes estão sendo atribuídos de maneira randomizada para receber Aquacel ou um curativo padrão. E o ponto final é a condição da pele. O Dr. Springer foi muito gentil e compartilhou os resultados preliminares a meio do estudo. Mais de 150 pacientes já foram inscritos e já foi constatada uma redução estatisticamente significativa na incidência de complicações com feridas, definidas como bolhas, problemas de cura da ferida e drenagem prolongada, bem como um número consideravelmente menor de troca de curativos. Eles também notaram um aumento na satisfação do paciente. Um último conjunto de resultados que eu quero apresentar é a experiência clínica do Dr. Kudrina, do Hospital de North Shore, em Illinois, e ele tem usado o curativo Aquacel após artroplastia total do quadril. Eles descobriram uma redução em infecções cirúrgicas, bolhas e o número de troca de curativos e, o mais importante, descobriram que depois de usar o curativo Aquacel, não houve nenhum caso onde foi necessário atrasar a alta do paciente devido à complicação com feridas, em comparação aos curativos padrão.
Portanto, concluindo, espera-se que a incidência de infecção periprotética nas articulações aumente exponencialmente. Já é um grande ônus econômico nos recursos de assistência à saúde e também espera-se que este ônus seja enorme nos próximos anos. A melhor maneira de prevenir a infecção periprotética nas articulações, a melhor maneira de gerenciar é através da prevenção e agir de acordo com as complicações conferidas, que são um importante fator predisponente para a infecção profunda. E o curativo Aquacel tem demonstrado prevenir a infecção periprotética nas articulações. Portanto, pode funcionar? Mais uma vez, depois da artroplastia total das articulações, aparentemente pode ser muito eficaz. Muito obrigado. Ok, agora a diversão começa e estamos concluindo as apresentações didáticas. Vamos abrir a discussão para a audiência para a sessão de perguntas e respostas ao vivo. Para os que estão participando neste webcast remotamente, digite a pergunta na caixa de perguntas que fica na parte inferior da tela do computador. Prometo como farei o melhor para encaminhar as perguntas para o membro correto do painel. Mas peço que todos os membros do painel colaborem, respondam e falem, para que a audiência possa beneficiar da riqueza do conhecimento e da experiência representada aqui hoje. Vou abrir a sessão agora. A primeira pergunta é... Esta é para a Julie. Considerando que a Lei de Reforma da Saúde dos Estados Unidos tem sido um importante fator determinante dos esforços para abordar as infecções relacionadas à assistência à saúde, e considerando as punições estabelecidas nos hospitais, qual o efeito as eleições dos Estados Unidos podem ter nestes esforços? Você não precisa declarar em quem vai votar. Se o presidente Obama for reeleito, estes programas vão desaparecer? A pergunta é de uma pessoa dos Estados Unidos. Eu começo respondendo que é muito incomum que qualquer coisa não seja carregada politicamente ou hostil de uma maneira política nos Estados Unidos. E esta área pode ser a única exceção. Acho que, independente de quem venha tomar posse na Casa Branca e quem quer que seja eleito para o Congresso em termos de maioria, essas questões permanecem muito vivas e transcenderão completamente as políticas. O crescimento dos gastos com a saúde e a associação entre essas infecções e o crescimento considerável dos gastos com a saúde são coisas que precisam ser tratadas e, independente do partido que estiver no poder, isto está na mente deles. Portanto, acredito que não importa quem ganhe em novembro ou o que aconteça, continuaremos vendo estes programas persistirem. O foco nos critérios de reinternações, o foco em refrear infecções e as punições sendo aplicadas. Ok, muito obrigado. Dr. Monstre, tenho uma pergunta para você. Você usa curativos Aquacel com prata em toda ferida de queimadura ou depende do paciente ou tipo de queimadura? Como você toma suas decisões sobre o que é necessário? Preciso dizer que é uma boa pergunta, porque, como disse antes, estávamos muito felizes com o curativo Aquacel. Simples. Assim estamos questionando. É realmente necessário, sempre que aparece uma queimadura, usar o Aquacel AG, onde também tem prata? Embora não tenhamos visto muitas complicações infecciosas com Aquacel, acredito que hoje em dia, onde não se pode permitir praticamente nenhuma infecção, é melhor, e isto é o que fazemos também devido aos argumentos legais, é melhor aplicar Aquacel AG em todas as feridas de queimadura. E é isso que fazemos. Ok, obrigado, Dr. Monstre. A próxima pergunta
é para o Dr. Karan. A pergunta tem que ver, e especificamente quer saber, sobre todas as variáveis que podem contribuir para SSIs, como foram controlados e excluídos como um fator causador. Você falou sobre 35 variáveis que foram observadas. Poderia contar sobre como isso aconteceu, como foram observadas cada uma? Sim, claro. Como eu disse, analisamos todos os 1.900 gráficos, cerca de 37 variáveis, acho. Todas as variáveis foram incorporadas em um modelo de regressão logística. E como você sabe, é um modelo gradual. Você continua eliminando os fatores até que consegue manter os fatores que realmente contribuem para o resultado, que foi infecção periprotética nas articulações. E tentamos vários modelos. E em todos os modelos, o Curative Aquacel ainda permaneceu um fator muito considerável com valores P, com uma média de 0,01 a 0,02. É claro que outros fatores Ficou demonstrado que outros fatores também tinham um efeito nas taxas de infecção, como tireoide ou idade, ou a pontuação ASA. Mas o Curative Aquacel também demonstrou ser um fator significativo quando se tratava de afetar as taxas de infecção. Phil, uma pergunta para você. Você fez muitos estudos, trabalhou sobre muitos tópicos diferentes, efetividade comparativa, estudos de controles randomizados. Gostaria de indicar qualquer coisa que deveríamos observar em um estudo quando há tantas variáveis? Existe a experiência, mantém essas mesmas linhas ou tem alguma coisa que você gostaria de indicar com relação a este tópico? É uma pergunta aprofundada e talvez um especialista como você a sua experiência seria bem-vinda. Bem, acredito que existem estudos que têm muitas variáveis. Acho que é nisto onde a experimentação científica exerce um papel importante. Se observarmos os estudos microbiológicos sobre feridas, se pegarmos apenas as variabilidades da realização microbiológica, apenas isto, já é tão incrível. Qual será a importância? Qual será o valor dos dados que serão gerados? Portanto, acredito que existe o benefício, obviamente, dos estudos clínicos, mas também dos estudos científicos. Os estudos científicos são realizados em um ambiente muito mais controlado, onde é possível comparar diretamente um tratamento, um curativo, com outro, sob as mesmas condições, exatamente controladas que você nem sempre consegue alcançar em uma situação clínica. Obrigado. Julie, tenho outra para você. Você falou sobre infecções contraídas em hospitais. Estas políticas que estão afetando outros ambientes de prestação de cuidados de saúde, como casa de saúde, consultórios médicos, clínicas e outras instalações de prestação de cuidados de saúde? Em caso afirmativo, quando acredita que estarão chegando? Acho que podemos esperar que elas virão. O foco neste momento, como disse antes, tem sido consideravelmente nos hospitais e medidas específicas que precisam ser atendidas pelos hospitais ou enfrentar o risco de punições. O que vimos nos Estados Unidos até agora tem sido muito trabalho com relação a diretrizes e fornecimento de recursos a outros tipos de instalações de assistência à saúde sobre como podem controlar e prevenir as taxas de infecção. Mas vejo isto transcendendo por tipos diferentes de estruturas de assistência à saúde. Novamente, este assunto é de como controlamos os gastos com cuidados de saúde e o reconhecimento de que essas infecções são de natureza evitável, fazem com que sejam uma meta. Portanto, espero que sim, no futuro próximo. Mas muitos desses programas sobre os quais estamos falando e que estão acontecendo em nível de hospital são bem novos. Alguns deles acabaram de entrar em vigor, portanto, ainda deve demorar algum tempo. Ok, muito obrigado, Phil. Você tem uma margem nesta pergunta. Vem do México. E a pergunta é: qual é a bactéria mais comum nas feridas? Fique à vontade para responder como desejar, dentro dos limites. Bem, depende do tipo de ferida, claro, e depende das técnicas usadas. Em feridas crônicas, há inúmeros tipos diferentes de organismos. As bactérias comuns, obviamente, organismos que mencionei durante a apresentação, Pseudomonas aeruginosa, Staph aureus, muitos anaeróbios.
Nós publicamos muitos trabalhos sobre bactérias anaeróbicas em feridas, e elas muitas vezes excedem o número de bactérias aeróbias. Portanto, organismos como bacteroides e a bactéria Clostridium também é muito comum em feridas cirúrgicas. Feridas graves, então, têm os estafilococos, que geralmente são muito problemáticos. Entretanto, como disse, são as técnicas usadas. Assim, no laboratório, se você usar técnicas microbiológicas tradicionais, você pode escolher 5 ou 6 organismos diferentes de uma ferida crônica. Mas se usar técnicas moleculares, poderia escolher 16, talvez 20 tipos diferentes de organismos. Ok, muito obrigado. Dr. Monstri, como a vaselina é usada para remover o Aquacel AG? E você coloca embaixo ou em cima do curativo? Certo. Em alguns pacientes, depois de 2 semanas, quando o Aquacel ainda estiver na ferida, mesmo estando curado embaixo, às vezes o curativo sai sozinho. Às vezes é necessário tirar. Especialmente no exemplo que eu mostrei, onde estamos lidando com uma criança pequena, tentamos diversas vezes coisas para facilitar a remoção. E o que fizemos? Colocamos vaselina em cima do Aquacel e aplicamos uma série de camadas. Muitas vezes, mesmo um dia antes, quando achamos que o curativo deveria ser removido. E depois de aplicar 1 ou 2 camadas de vaselina, o curativo facilmente ele amolece e pode ser removido facilmente, sem problemas. Mas colocamos em cima. Coloque por cima do curativo. Tudo bem. Uma pergunta de acompanhamento. Na sua apresentação, você mostrou um caso de uma queimadura na cabeça. Que tipo de curativo era? Muitas vezes temos desafios para fazer curativos na mão. Como você conseguiu fazer o curativo ao redor da mão? Assim, são 2 perguntas. A queimadura na cabeça, qual foi o tipo do curativo e como conseguiu fazer com que os curativos ficassem ao redor da mão? Ok, o primeiro curativo, realmente preciso dizer que o Aquacel AG é o nosso curativo favorito para todos os tipos de queimadura de 2º grau. Mas, como a criança que você viu, com a queimadura no rosto, é bem complicado aplicar. E preciso dizer que, nesta criança, consideramos isto como outro argumento a favor do Aquacel AG. Nesta criança, aplicamos um curativo hidrocoloide, em que, inclusive, misturamos um pouco de iodo. Betadine, mas ainda havia alguma infecção. A segunda parte da pergunta era sobre os curativos na mão. Como conseguiu colocar na mão? Você usou qualquer coisa para fixar na mão? Colocou o curativo por cima? Bem, simplesmente colocávamos, como em qualquer outra ferida de queimadura, o Aquacel AG em cima da área queimada. Mas especialmente depois de 10 dias, depois de secar, existe aquela crosta bem imóvel que faz com que seja difícil movimentar as mãos. E agora, embora tenhamos apenas uma experiência limitada com o novo Aquacel AG, ele tem uma estrutura diferente e realmente nós, quando aplicamos em joelhos ou em regiões do cotovelo, ou até mesmo, eles são muito práticos. As luvas, basta colocar a mão dentro e isto permite uma cobertura completa da queimadura. E, ao mesmo tempo, desde o princípio até o fim, é possível movimentar as mãos, o que é uma vantagem considerável. Ok, muito obrigado. Dr. Karam, temos outra para você. Para a maioria das incisões cirúrgicas, por quanto tempo o curativo Aquacel pode permanecer sem precisar trocar? O Dr. Shakey deixa por 5 dias e, pela experiência de outros cirurgiões, eles normalmente deixam de 5 a 7 dias. Ok, agora uma pergunta sobre quando trocar. E quando precisar trocar o curativo no piso da cirurgia, existe algum protocolo que as enfermeiras usam, diferente da indicação? Tem que ver com saturação? Portanto, quando a saturação da ferida alcança as bordas do curativo no seu hospital, o curativo é trocado, certo? Sim, mas normalmente os pacientes, eles não estão mais no piso, porque em substituição total de articulação, eles ficam no hospital somente por 2 dias. Assim, ou na clínica ou com uma enfermeira em casa, eles podem remover o curativo.
Portanto, quando saem de um ambiente de urgência e vão para casa, recebem instruções para remover após 5 dias, certo? Sim, por exemplo, se forem para uma instalação de reabilitação, sabemos que algumas instalações de reabilitação têm protocolos, onde o curativo é trocado depois de 48 horas e depois de 24 horas. Portanto, os pacientes recebem instruções muito claras para não remover o curativo Aquacel antes de 5 dias. Ok, muito obrigado. Ok, Phil, como diagnosticamos biofilme em feridas crônicas clinicamente e em um laboratório? Eu sei que isso não estava no seu tópico hoje, mas parece que estamos recebendo uma série de perguntas sobre isso. Portanto, como poderia dar uma luz? Ok, sim, certamente existe muito debate sobre biofilme hoje em termos da função do biofilme na cura de feridas e se isso é possível ou não visualizar realmente o biofilme nas feridas. Claro que o biofilme é reproduzido de verdade pelas bactérias que colonizam a ferida. Portanto, o tecido não pertence ao anfitrião. E se você documentar o ciclo de vida do desenvolvimento do biofilme, então, obviamente, os micro-organismos são microscópicos. E se eles prendem a uma superfície, começam a segregar biofilme. E se aquele crescimento não for prevenido de alguma forma, então a colônia microscópica se desenvolverá em uma comunidade macroscópica, visível ao olho nu. Assim, o biofilme pode ser visualizado, mas existem muitos fatores nas feridas que afetam como o biofilme pode ser observado. Por exemplo, vamos imaginar uma ferida grave, que não está curando, onde pode haver um brilho translúcido nevoado na película. Então, existe a probabilidade de ser biofilme. Então, em feridas crônicas mais complexas, onde existem muitos tipos diferentes de tecido e cores na ferida, é muito mais difícil. Então, como podemos identificar? Provavelmente é necessário um olho treinado. Biofilme, certamente o biofilme na boca, por exemplo. As bactérias nos dentes produzem a placa bacteriana. A placa é um biofilme. Os agentes reveladores são usados para realmente exibir a placa bacteriana. Idealmente, um agente desses para feridas seria algo benéfico em termos de uma melhor visualização. No laboratório, o equipamento é mais sofisticado. Geralmente, ainda é usado microscópio. Um microscópio bastante sofisticado é usado para confirmar a presença do biofilme. Ok, muito obrigado. Assim, esta pergunta vai... Vamos para o outro lado do nosso painel e começarei com esta dos Estados Unidos. Mas o que é essencial na prevenção da infecção de feridas? Phil, podemos começar com você? O que é essencial na prevenção de infecções de feridas? Você pode começar in vitro, se quiser. Sim, acredito que já falei sobre isso hoje, em parte. No geral, obviamente, é um tratamento adequado da ferida. Não é simplesmente aplicar um curativo antimicrobiano em uma ferida e assumir que o curativo prevenirá a infecção, especialmente em uma ferida crônica. Então, o protocolo de prestação do cuidado é muito importante. Identificar o biofilme, remover o tecido desvitalizado, limpar a ferida da melhor maneira possível e depois aplicar um curativo apropriado. Pode ser um curativo antimicrobiano ou não, mas acredito que tem muito a ver com um protocolo de abordagem de prestação do cuidado para minimizar a oportunidade de infecção. Entretanto, há muitos fatores que podem afetar a situação. Portanto, se uma pessoa tiver a parte imunológica comprometida, o risco de infecção é muito maior, claro, e alguns organismos são altamente virulentos e podem provocar infecção muito depressa. Novamente, é uma situação onde há muitos fatores diferentes que podem afetá-la, mas acredito que um bom protocolo de prestação de cuidado é um bom ponto de partida. Ok, muito obrigado. Sim, desculpe. Olá. Dr. Salman, como está? Estou bem, obrigado. Tenho uma pergunta para o Phil.
As placas de agar que você mostrou com a zona de inibição ou a zona de clareamento, o curativo ficou ajustado exatamente por cima ou houve qualquer tipo de clareamento circunferencial ao redor do curativo, como existe com um tipo de antibiótico? E a prata penetra profundamente no lugar e também penetra lateralmente? Ok, bem, sim, os experimentos que mostrei não tinham necessariamente zona de inibição. Mas, certamente, se colocar um pedaço do Aquacel AG em uma placa inoculada por contato com a superfície, então terá uma zona. Você tem uma zona ao redor dele, portanto, não haverá crescimento embaixo do curativo, e você tem uma zona ampliada de inibição. Depende do tipo de organismo, obviamente, e como disco de susceptibilidade aos antibióticos, você sabe, as zonas variam de acordo com o tipo de organismo contra um antibiótico específico. E você pode ver o mesmo com um curativo como o Aquacel AG. Portanto, sim, se você colocá-lo na chapa, como faria com um disco de antibiótico, em seguida haverá uma zona de inibição. E a segunda pergunta, desculpe, não, eu apenas queria saber se o curativo fosse menor do que a zona que vimos. O curativo que você colocou na placa era menor. Portanto, vimos realmente a área embaixo do curativo. Mas a zona de inibição... Não, você não viu a zona de inibição nesse modelo específico, mas o segundo ponto era o curativo, matando as bactérias naquela camada, penetrando até um certo ponto. Era isso, sim. Muito obrigado. Acredito que temos outra pergunta da audiência. Dr. Dysart? Dr. Karen, muitas de nossas novas tecnologias precisam passar pelos comitês de análise de valor em nosso sistema hospitalar nos Estados Unidos. Já observou o modelo econômico em termos do curativo Aquacel AG que está usando? Parece bem convincente para reduzir as horas de trabalho de enfermeiros em termos de administração do curativo, mas já se observou alguma economia real? Em nosso estudo com o Dr. Sharkey, não observamos realmente as implicações econômicas em detalhes ainda. Mas eu sei de outros estudos que houve uma redução nas trocas de curativos e, obviamente, isto reduz o trabalho das enfermeiras. Mas a principal implicação econômica é a prevenção da infecção. E, como eu demonstrei, o custo de infecção é realmente enorme. Portanto, acredito que a principal implicação econômica é reduzir as infecções e economizar todas as despesas gastas no tratamento das infecções das articulações. Ok, temos outra pergunta da audiência. Clinicamente, quando usarmos esse curativo, é para pacientes que apresentam pelo menos um mínimo de secreção. No modelo in vitro, quando o curativo foi colocado diretamente no agar, você acredita que, considerando que alguns desses curativos precisam de uma umidade ou uma secreção para ser completamente eficaz, você acredita que ao colocar uma pequena camada de soro ou líquido semelhante a soro, fez alguma diferença na inibição do crescimento bacteriano? Sim, ponto válido. Claro, com qualquer curativo que contenha o agente antimicrobiano, o curativo precisa ser, certamente com curativos com prata, precisa ser hidratado para que os íons da prata funcionem. No modelo de agar que usamos, a maioria da composição é água, aproximadamente 98% de água. E observamos, antes do experimento, que a água no agar é suficiente para hidratar o curativo completamente para ativar a prata. Muito obrigado. Mais alguém da audiência? Sim. Alguém pode fazer chegar o microfone àquele jovem? Obrigado. Muito obrigado pelas ótimas apresentações. Apenas uma pergunta sobre infecção e feridas. Acredito que muitos casos que foram apresentados aqui falaram sobre feridas graves. Portanto, pensando em feridas crônicas e observando a quantidade contínua de ônus bacterianos de contaminação, colonização crítica na infecção da ferida, gostaria de saber se o painel poderia comentar sobre a causa e eficácia de usar a prata em uma fase, digamos, pré-colonizada, em vez de no tratamento real da infecção da ferida.
porque tenho escutado uma mensagem de que talvez, se usarmos o curativo com prata um pouco antes, podemos prevenir a infecção e economizar dinheiro. Portanto, de uma perspectiva de ferida crônica, de muitas feridas que já estão colonizadas, devemos esperar até ver os sinais óbvios de infecção ou usar os curativos com prata antes. Professor Baula, acho que esta pergunta tem o seu nome escrito nela. Sim. Em minha apresentação, falei sobre as propriedades físicas dos curativos que podem ajudar a controlar a infecção e acredito que este é um aspecto que deve ser considerado desde o início. Portanto, se uma ferida simplesmente estiver colonizada e não houver nenhum risco considerável de infecção, então pode ser inadequado considerar usar um curativo com prata. Assim, um curativo de hidrofibra, como o Aquacel, sozinho pode absorver, secretar e imobilizar as bactérias do curativo. Pode ser suficiente em uma ferida colonizada. Acredito que se houver preocupação clínica de que a ferida está progredindo para uma infecção, então sim, absolutamente. Vale a pena usar um curativo antimicrobiano. Como eu disse na apresentação, para controlar a biocarga, parar o progresso até uma fase onde provavelmente resulte em uma infecção. Concordo. Eu diria que usamos o Aquacel AG principalmente para prevenir a colonização crítica. E a nossa opinião é que, especialmente quando temos uma colonização crítica e uma ferida infectada, talvez nesse ponto os curativos com prata talvez não sejam a melhor opção. Considero mais na prevenção da colonização crítica, em vez de começar a tratar a ferida se tiver uma colonização crítica ou uma infecção. Ok, muito obrigado. Infelizmente, precisamos fechar nossa sessão. Isso conclui nossa sessão ao vivo de perguntas e respostas. Em nome da Convatec, muito obrigado a todos os palestrantes por compartilhar seu tempo e experiência para que possamos compreender melhor como podemos enfrentar os desafios da infecção de feridas. E muito obrigado ao nosso público participando aqui em Washington, D.C. e aos que participaram ao redor do mundo hoje. Isto agora conclui o nosso webcast. Muito obrigado. It's not on. Okay, we're gonna take a 15-minute bio break, and then we're gonna come back for a open question and answer discussion with the panel. So 15 minutes, 5 to 3. So let's be back in by 3:10.